Boa noite, irmãos. Novamente, nós da Casa Espírita Eulália Nogueira, hoje estamos aqui, fazendo novamente o Evangelho em cada lar, de todos aqueles que nos assistem, aqueles que fazem parte desta equipe do Evangelho no Lar, da Casa Eulália Nogueira. Graças a Deus, vai a cada lar, entra em cada lar o nosso Evangelho. Isso é muito importante. Queridos irmãos, preparando então a sua mesa e com a água para ser fluidificada pelos amigos espirituais, vamos nos preparar para ouvir toda a parte do Evangelho. Bem, continuando o capítulo 1, né, que nós estamos estudando, então, é um capítulo que nós já iniciamos a estudar e que eu não vim destruir a lei. E hoje, então, nos cabe a parte do Espiritismo. Estamos, então, muito felizes porque nos cabe essa parte que é do nosso Evangelho, que é sobre a nossa doutrina, a doutrina de Kardec, a doutrina que os espíritos, que é uma turma de espíritos que elaborou essa beleza de doutrina que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que o mundo do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. O Novo Testamento tem no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes dos céus em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários e, de certa maneira, um ser coletivo. De certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar
conhecido esse mundo, a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então está bem clara a nossa lição. Vejam bem que beleza é a doutrina dos Espíritos. Essa é a doutrina dos Espíritos. Essa é o Espiritismo, a terceira revelação, que foi os Espíritos que trouxeram todos os ensinamentos e vão esclarecer as passagens que tem na Bíblia, tanto no Novo, Testamento, que nós todos conhecemos as palavras de Jesus, codificado então por eles, porque eles interpretaram, eles nos colocaram todas as verdades. Então aí está a terceira revelação, a primeira Moisés, a segunda é o Cristo e a terceira é o Espiritismo, que vem aqui revelar e vem trazer, como ele está explicando nesse momento, as nossas futura regeneração da Terra, nossa melhora espiritual, a nossa compreensão. É bem claro tudo que acontece e ele não veio destruir a lei do Cristo, ele não quer destruir o cristianismo. O que quer fazer? Ele quer fazer cumprir, interpreta melhor, traz todo esclarecimento. Quem lê o nosso Evangelho vê o quanto é claro, o quanto nos explica tudo aquilo que Jesus nos disse, nos deixou nas parábolas da nossa Bíblia. Então é bem importante prestar bem atenção como é importante o Espiritismo. É uma lei natural, traz assim uma razão, é uma doutrina racional, como nós podemos dizer, porque ele vem esclarecer, ele vem trazer a orientação certa para as nossas vidas. E ele não veio, então, destruir o cristianismo, não. Ele veio esclarecer, ele veio cumprir, fazer com que se cumpra as leis que Cristo nos deixou. Isso está bem claro. Acho que mais claro que esteja, não é possível. Por isso não precisa tanta explicação. Agora, meus queridos irmãos, encerrando o nosso Evangelho, nós vamos pedir que os amigos espirituais coloquem nas águas que estão nas jarras, lá nas casas de todos os nossos companheiros, desses irmãos que estão fazendo parte dessa corrente do Evangelho no lar, que seja colocado um medicamento para a cura do nosso corpo, para o equilíbrio do nosso espírito, nossa força, e que nos dê todo amparo, toda a proteção necessária, toda a luz necessária.
Fiquem em paz, meus queridos filhos, e que Deus nos proteja hoje e sempre.